Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast do BNI Energia. Agora, com o episódio 3, vamos conhecer empresários incríveis que estão aqui na mesa. Aqui onde conexões viram oportunidades. Conhecendo aqui as pessoas que estão nessa mesa maravilhosa, ele, o Caio Ramos, 35 anos, casado com a Bruna e pai da Isabela de 2 anos. Engenheiro de materiais, trabalhou na indústria automotiva, morou em Sydney, Austrália por 7 anos e pós-graduado em MBA. Atualmente assessor executivo no agronegócio e ajuda pessoas a ter a tão desejada independência financeira. Ela, a Fátima, casada com Leandro, mãe do Enzo, representa a Abreu Consultoria Financeira Empresarial, tem bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduada em Contabilidade, Controladoria e Finanças, e MBA em Executivo em Finanças. E ela, a Regiane Duardi, 39 anos, casada, cristã, trabalha como especialista em investimentos e respira o mercado financeiro há mais de 19 anos. Formada em Ciências Contábeis e MBA em Gestão de Negócios. Ela já passou por bancos como Santander, Safra e hoje dedica o tempo em ajudar as pessoas a investirem com segurança e menos complicações. Vamos conhecer a história desses empresários incríveis? Por gentileza, Fátima, dê suas boas-vindas hoje para esse podcast. Muito bom dia a todos. Primeiramente, é um prazer estar aqui e poder falar para vocês de um tema tão importante, relevante e necessário para as empresas, que é o planejamento financeiro estratégico. E como nós, como consultoria, podemos contribuir para transformar desafios em grandes resultados. Que incrível, seja muito bem-vinda. Obrigada, Melissa. Regiane, suas considerações iniciais. Bom dia, Mel. Agradeço o convite de fazer parte dessa mesa com esses profissionais Com incríveis certeza. e falar de um tema que é muito importante, que são a parte financeira, investimentos. Espero contribuir bastante aí com esse conteúdo. Com certeza. E o Caio? Obrigado, Mel. Prazer, Regiane. Prazer, Fátima. Hoje estamos aqui para falar de investimentos. Não é nada difícil, é muito simples. Não tenha medo dos números, que eles são nossos amigos. Só trabalhar junto que vai dar tudo certo. Com Prazer estar aqui. certeza. Prazer é todo meu e é uma honra também estar nessa mesa cheia de empresários incríveis. E eu quero conhecer a história de vocês, como que vocês iniciaram, até onde estão hoje. Então, gostaria de começar com o nosso querido Caio Ramos. Vamos lá. Conte um pouco da sua história. Bom, eu tenho 35 anos, apesar da cara de 25. Eu sei disso, não é um problema. Na verdade, até um elogio. Ó, Eu sempre... Já nasci com isso, tá? Eu sempre gostei de dinheiro. No bom sentido, tá? Não tô falando sendo ambicioso, mas eu sempre gostei e sempre tive minha reserva. A minha mãe, né? Meus pais davam R$ 5, vai lá comprar doce na escola. Pelo menos um eu separava. Já vem de mim. Isso já vem, até minha mãe, ela gosta muito de números, também é contadora. Então já vem de casa essa consciência. Sempre deixa um dinheiro guardado que faz diferença. E faz, viu? Dá uma tranquilidade. Quando passa as coisas, quando passa perrengue, você tem lá sua reserva para conseguir administrar. E foi acontecendo as coisas, foram acontecendo. Trabalhei com números, né? Comecei com engenharia, fiz MBA também e sempre gostei da parte financeira. E hoje tenho a oportunidade de ajudar pessoas também, desse tão sonhada independência financeira, que a gente vai falar bastante aqui. Mas, pessoal, não tenha medo, tá? Números são muito legais. Números são nossos amigos. uau, que incrível, Caio. Muito bom. Gostaria de conhecer um pouquinho a história também da Fátima, por gentileza. Bom, eu trabalho na área financeira praticamente a minha vida toda. Eu já trabalhei aí em grandes empresas, pequeno, médio e grande porte, onde eu construí aí toda a minha carreira e tenho aí trazido essa bagagem hoje para a consultoria. Estando desse outro lado, né, já vivenciei muitas experiências, trabalhei em empresas com grandes faturamentos, pequenos faturamentos, já estive aí também do outro lado, né? E hoje eu tô aqui para contribuir, né? E, né?
para contribuir aí, e agregar para os nossos clientes aí da melhor forma possível. Que delícia, que maravilha. Com certeza, acredito que aqui a gente vai trazer muitos aprendizados e novas oportunidades aqui Sem nessa mesa. dúvida. Por gentileza, Regiane, também conte brevemente a sua história, como você iniciou nesse mercado. Conto sim, Mel. Eu iniciei, na verdade, em 2006 como estagiária no Banco Olha, Santander. Foi bem com a fusão entre o Santander e o Banco Banespa. E, na verdade, eu sempre fui apaixonada por números. Meu sonho era fazer matemática, para ter uma ideia. olha. Me inscrevi na faculdade, mas não fechou turma, porque quem queria fazer matemática, né? E aí acabei caindo em ciências contábeis, mas não atuei. Entrei no banco e por lá fiquei até 19 anos aí da minha carreira. E conheci todas as áreas do banco, mas sempre gostei muito da área comercial. E dentro da área comercial eu me apaixonei pela parte de investimentos. Então, fiquei no Santander aí mais de 10 anos, depois recebi um convite do Banco Safra, que já era um público mais exigente, aonde a gente precisava ter um domínio maior do mercado financeiro, né? E acabei ficando também aí por mais de 8 anos dentro do Banco Safra. Então foi uma experiência incrível e é o que eu amo fazer, ajudar os meus clientes, né, na parte de investimentos, na parte de educação financeira, eu também tenho formação em planejadora financeira. Que legal. Mas a parte de números aí é o que me encanta, e aí toda a minha carreira sempre foi dentro de bancos e agora na parte de gestão. Que legal, gostei muito de conhecer brevemente e até trazendo aqui já para você, quando as pessoas pensam em investimento ali, elas ficam, nossa, mas por onde começar? Onde eu devo começar a investir? Você consegue trazer essa luz para quem está nos assistindo? Claro. Na verdade, a gente nunca teve uma educação financeira, né? É A gente verdade. que nasceu um pouquinho antes, né? Hoje a gente já vê uma mudança, né? Hoje tem muita informação, a gente Sim. consegue ver aí, buscar muita informação, seja em cursos, né? Nas escolas a gente já vê um pouquinho mais desse envolvimento. Mas basicamente, para começar, é o começar literalmente, sabe? Porque você precisa estabelecer uma meta, né? Você tem que se organizar, você precisa ter uma consciência das suas finanças, né? Porque muitas pessoas pensam assim: eu vou guardar, eu preciso de muito dinheiro para investir. E essa não é uma realidade, né? E existe diferença de guardar e investir. Eu posso pegar R$ 100 todo mês e guardar na minha gaveta, ou eu posso investir e fazer esse dinheiro trabalhar para mim, esse dinheiro se multiplicar. E acredite se quiser, muitas pessoas ainda guardam dinheiro debaixo do colchão. Olha, Essa é uma realidade. Então, existe uma diferença entre guardar e investir. E é sim, essa consciência que a gente tenta trazer aí para os nossos clientes. Mas é necessário, para te motivar, você ter uma meta. Por que guardar? Aonde você quer chegar com esse valor? Quando você vai usar? Para quê? Porque se você não tem essa motivação, se você não tem um porquê guardar, literalmente não vai fazer sentido para você. Então, o primeiro passo é ter uma consciência das suas finanças. Você sim. precisa entender se você está precisando ajustar ali, se você está devedor, se você precisa negociar com o banco, porque não adianta você guardar dinheiro pagando 10% lá no banco. Na Sim. verdade, a sua rentabilidade não paga o que você está gastando, né? Então, precisa ter essa consciência e começar. Literalmente, hoje é possível aplicar com R$ 1. Olha só. Acredite se quiser, mas R$ 1 já é possível aplicar. E assim, mas eu vou guardar só R$ 50? Para você guardar 5, 50, você tem que começar por Por algum algum lugar. ponto. Então, tem que começar. Esse é o primeiro ponto. Comece a guardar e você vai se animar vendo o seu dinheiro aumentando, né? Isso vai te trazer prazer para você guardar ainda mais. Que legal, vou começar a usar essa dica até para mim também, poder fazer cada vez mais um bom planejamento e investir também sempre. E até esse planejamento, Caio, é um planejamento detalhado. Como que a gente consegue fazer esse planejamento financeiro? Você consegue trazer para gente? Consigo, claro. E o que a Regina falou é muito verdade. Sim. Não tenha medo de começar. Olha, Invista R$ 1. R$ 1 não vai fazer diferença na sua vida, mas vai tirar essa trava que investimento é só para pessoa qualificada que tem que estudar. Claro, você tem que entender o que você está fazendo, mas comece. Pega R$ 10. R$ 10 é muito fácil, todo mundo tem. Abre uma conta numa corretora e coloca num CDB, enfim, compre uma ação, um tesouro. É muito, muito simples. Importante é começar. Mas o que eu sempre falo, como que se monta um bom planejamento financeiro? Primeira coisa, você tem que saber quanto você gasta e como você gasta.
A partir disso, você começa a moldar de acordo com a necessidade. Não adianta nada você ganhar 50 mil reais, 100 mil reais, que você nem sabe onde você gasta. Tem que saber. E com o que você gasta, né? Quanto também. Sim. Então, a pessoa que ganha 100 mil reais gasta 98, puxa vida, ela não tem qualidade. Ela não tem uma boa reserva. Agora, a pessoa que ganha 5 mil reais e gasta 4, ela tem 1.000 reais. 20% ela guarda de reserva. É muita coisa. Então, voltando aqui para a dica. Saiba como você gasta e quanto você gasta. É a primeira dica de ouro para ter um bom planejamento financeiro. Muito bom. E assim, trazendo também para a parte empresarial, Fátima, como que as empresas deveriam considerar ter essa consultoria financeira? O que que elas precisam ver? Vamos lá, Mel, boa pergunta. Bom, a consultoria financeira empresarial, nós como consultores, muitas vezes nós enxergamos o que na maioria das vezes o empresário não vê. Pois eu digo para você que é muito comum a gente fazer um diagnóstico na empresa e identificar o quê? O empresário 90% na operação e na maioria das vezes 10% olhando o estratégico da empresa. E nós, como consultoria, o nosso papel é trazer luz para esse empresário, que na maioria das vezes ele se encontra muito fragilizado. A gente costuma dizer que ele está ali apertando botões. E nós trazemos o quê? Números, indicadores, uma previsibilidade para esse cliente. Para quê? Para que ele consiga olhar os números da sua empresa e tomar as decisões. Tomar quais decisões? As melhores decisões. Olhando para onde? Para os números da empresa, para os indicadores da empresa, entendendo o que que o que que aquelas informações vão trazer para ele. Esse é o papel da consultoria. E é de suma importância, obviamente, um planejamento estratégico. Por quê? Porque ele vai te dar o caminho, vai te dar a possibilidade. A gente costuma dizer que o planejamento financeiro para a empresa, ele é como um guia, né? Uma espécie de, eu diria que até um GPS mesmo. Ele vai calcular a sua rota e vai te dar as informações de como é que você consegue chegar, em que momento chegar e o que que você vai fazer quando você estiver lá, né? Pegando o gancho aí do Caio, né, sobre metas, importantíssimo, né? Se você não tem metas, você não sabe qual é o caminho, né? Qual é o melhor caminho a seguir. Né? Exatamente. Então, esse é o papel da consultoria, trazer a Legal. previsibilidade para o empresário, para que ele Uhum. consiga se antecipar às suas necessidades através de indicadores e informações gerenciais. Muito bom. E aquele empresário que às vezes acha que é um gasto esse investimento, qual conselho você daria para esse empresário? Bom, é muito boa também a sua pergunta. Eu diria que a consultoria financeira é um investimento que vai pagar os próximos investimentos do nosso cliente. Porque sem clareza de números, qualquer decisão, ela pode virar um grande prejuízo, Mel. Olha só. Sim. A gente precisa de informação gerencial para a gente poder dar o próximo passo, saber qual o melhor caminho a ser percorrido. Dentro dessa área a gente fica até, tá bom, vou começar. Agora comecei. E nesse caminho, agora quanto que eu devo investir por mês? Qual que é o recomendável, Regiane? Mel, hoje existem muitas alternativas, né? Então, como eu falei, a gente consegue começar aportando R$ 1 por mês. Tesouro Direto você consegue aportar R$ 30 por mês. Então, assim, na verdade, hoje não tem desculpa em relação a números para começar, né? O que vai mudar é realmente respeitar o perfil do cliente. A gente precisa entender se o que ele está buscando é algo mais conservador, né? Qual que é o momento de vida. Por exemplo, se a gente pega uma pessoa que está iniciando a sua trajetória de investimentos, tem lá seus 20 anos, ela tem um bom tempo para, de repente, arriscar, para, de repente, assumir modalidades mais arrojadas. Mas se a gente pega, por exemplo, uma pessoa com 60, 70 anos, concorda que a gente precisa trazer produtos talvez mais conservadores, ela está Sim. num outro momento, o tempo que ela tem de guardar dinheiro não é tão longo, né? É. Mas a gente tem produtos para todos os clientes, mas a gente precisa entender quais são as necessidades. Mas eu falo que o primeiro passo é ter uma reserva de emergência. Então, se você nunca investiu, o primeiro passo é pelo menos ter ali 6 meses do seu salário,
tá? Numa opção aí com uma liquidez mais rápida. Por quê? Porque a doença pode vir, né? O desemprego pode vir, uma emergência e literalmente, vamos colocar que você colocou todo o seu recurso lá em ações. Você não tem liquidez rápida, talvez você esteja num momento que não é ideal para resgatar. Então, primeiro passo, comece fazendo sua reserva de emergência ali, pelo menos 6 meses do seu salário. E essa questão financeira ela é tão séria que hoje é o segundo maior motivo de divórcio, né? Olha, Olhando no nosso país também. Então, assim, as finanças precisam ser levadas assim com muita seriedade, né? A gente precisa trazer essa pauta para os nossos lares, para os nossos filhos e literalmente ensinar essas crianças a guardarem dinheiro e tem opções para todos os clientes. Por isso que é ideal você ter uma pessoa para te ajudar, de repente, poxa, eu não sei para onde ir, ter um assessor, ter alguém que te oriente nesse primeiro passo. Mas existem várias corretoras, vários bancos e vários assessores que também podem segurar sua mão nesse momento. com certeza. Hoje você, nessa área, quando você pega um cliente, qual que é o processo que você faz com ele para chegar nesse resultado e indicar o melhor investimento para ele? Isso. O primeiro passo é sentar com o cliente, conversar com ele, entender expectativas. Lembra das metas que a gente falou lá atrás? Precisa entender esse recurso ele vai ser usado quando, ele vai ser usado para quê, né? Então, poxa, eu quero fazer algo para longo prazo. A gente pode pensar em uma previdência privada, a gente precisa pensar lá no futuro como que eu vou me aposentar. Vou usar INSS, não vou ter um recurso ali provindo dos meus investimentos. A gente tem as opções de renda passiva, então é fazer o dinheiro trabalhar por você, aquele dinheiro gerar novas rendas, mas eu preciso de um dinheiro que eu vou usar daqui a um ano. A gente vai pensar numa liquidez mais rápida, a gente não vai pensar em aportar tanto, né? E eu sempre falo que assim, para facilitar para vocês, a gente tem duas modalidades, né? Os renda fixas, que a gente fala que é fixo, né? Ele não se movimenta, você sabe quanto você vai ganhar do início ao fim, você já tem uma previsibilidade. E a gente tem a renda variável, então ela vai variar, né? Então, assim, aqui eu não tenho uma previsibilidade, né? Então eu posso ganhar 10, posso perder 10. Então a gente vai pensar isso aqui a mais longo prazo e vamos pensar no renda fixa ali de curto, médio prazo. Então é literalmente entender o perfil do seu cliente, né? E saber quais são as metas, objetivos, estilo de vida, momento de vida e tempo que ele tem ali para deixar esse recurso aportado. Muito bom esse processo, até para dar uma luz, um direcionamento para cada pessoa. E é bem personalizado, porque vai muito do que a pessoa precisa, o que que ela quer. E aqui, até uma curiosidade também minha, eu queria saber do Caio, o que é um investimento para você? Investimento é você pegar seu recurso, seu aporte e aplicar da melhor maneira possível, dependendo de como é seu perfil. A gente sempre fala que em investimentos não existe o sim ou não. É tudo personalizado. Cada um tem um conhecimento, um momento diferente, uma necessidade para aquele setor. Bom, já pegando aqui o gancho na sua pergunta, Com certeza. vamos falar de diversificação. Muito bom. Né? A pergunta seria: diversificação é o melhor caminho para investimento? Como eu disse anteriormente, no mundo de investimentos, não existe o sim ou não. Nesse caso, a resposta é sim. Tem que diversificar. Até porque, basicamente, tá? Existem duas formas de investir, na renda fixa e renda variável. E todas são importantes. Hoje, por exemplo, com a Selic a 15%, a renda fixa está batendo muito a renda variável, que não é possível mensurar, não é possível garantir. Ela varia de acordo com o mercado. E aí, vamos pegar o exemplo da pandemia. A pandemia foi o melhor exemplo possível, porque tem muita gente, né, muito setor que se valorizou muito e muito setor que perdeu demais. Se não tivesse diversificado, né, uma pessoa com vários aportes em diferentes setores, ia ter um prejuízo muito grande. Ou não, ou ia acertar a mão e ia estar um lucro muito grande. Mas isso é raro. Exatamente. Não conte com isso porque não vai acontecer. Vamos lá, setor de logística. Cresceu muito, né? Todo mundo começou a fazer compra online e também o Mercado Livre, uma das empresas que mais se valorizou na pandemia. Um outro setor também de commodities. Exportação foi muito bem. Por outro lado, viagens, né? Falar da CVC, por exemplo, caiu drasticamente. A Azul perdeu muito cliente porque não tinha mais os voos. Então, essa é a importância da diversificação. Você sempre consegue estar muito bem posicionado em vários setores. Isso faz diferença ao longo prazo, muita diferença. Você sempre vai ficar
acima dos demais com quem você concorre com o setor só. Muito Ô, bom. Mel, e fazendo um adendo, né, aqui no que o Caio falou, na verdade, a diversificação não é você ter 30 produtos dentro da sua carteira, né? A diversificação é você estar em produtos que não são correlacionados, né? Então, um exemplo, se eu estiver aportado na poupança, num fundo DI, num CDB, no Tesouro Direto, basicamente eu estou no mesmo produto, não existe diversificação, né? Então, o que muito se confunde é, eu vou ter 30 produtos dentro da minha carteira e eu estou diversificado. Não, você tem que diversificar em índices, né? Então, poxa, eu quero aportar um índice que acompanha ali a inflação, outro que acompanha CDI, vou fazer ações, então, por exemplo, vou aportar em ações, não dá para mim aportar no mesmo setor, né? Então, vamos falar de aviação, eu vou aportar em 2 ações do mesmo setor, eu continuo no mesmo produto, né? Sim. Então, é por isso que é tão importante você ter uma pessoa para te auxiliar, porque às vezes você acha que você está fazendo ali uma diversificação e basicamente num momento de mercado que tem alguma mudança, todos os seus produtos vão acompanhar. Por exemplo, falando aí do renda fixa, hoje nós estamos num cenário muito atraente para renda fixa, Sim. porém a gente sabe que a gente já chegou num CDI, aí numa Selic extremamente baixa. Então, se você tiver nesse produto, 100% ele vai fazer esse movimento, né? Então, é sempre importante dividir os seus investimentos, né? Também por setores, por índices, para que você esteja aí, tenha um equilíbrio do seu portfólio. Com certeza, até trazendo esse novo ponto, a gente falou como se planejar num primeiro investimento. Agora, como se planejar com essas novas informações também? Aí sim, um assessor, um consultor, uma casa de análise faz toda a diferença. E o profissional também qualificado, porque a partir do momento que você já sabe, já tem aportes, já tem recorrência, estar antenado nas tendências também. Eu, por exemplo, adoro criptomoeda. Extremamente volátil. Extremamente volátil. Então, uma parte pequena da minha carteira que eu vou aportar nela. Mas dá muito resultado, dependendo do momento. Hoje a gente está quase, né, na máxima histórica do Bitcoin. Há 2 semanas atrás foi a máxima dela. E assim, é absurdamente rentável se a gente pensar em números, tá? A gente tá falando em papo de 12.000% de valorização. É algo surreal. Mas, claro, muito volátil. Então, para você ganhar R$ 10.000, muito fácil. Para você perder R$ 10.000, mais fácil ainda. Então, é importante estar muito bem preparado e com profissionais capacitados também, porque isso faz diferença. E aí, vou até dar uma dica aqui, tá? Não existe certo e errado nos investimentos. Mas você ter aquelas 10% do que você ganha e guardar, isso faz toda a diferença. Então, faça o esforço, não sei nada de investimentos, não sei, assim, não tenho noção. Monta, né, sua planilha, faça lá a sua lista do quanto ganho e quanto gasto e com o que eu gasto. Separa 10% por mês e começa a investir, né, aquele pouquinho. Esses 10% ao longo do tempo faz muita diferença. Então, quer ter um número, quer ter uma meta agora? 10%. Tranquilo. Caio, gostei. Agora eu quero prosseguir, me dá outra meta. 15% de moradia. Se você paga aluguel, 15% no máximo, né, da sua renda tem que ser de moradia. E aí você vai adaptando, você vai tomar gosto por investimento. Olha, pode me cobrar depois. Você toma gosto, porque você vê seu patrimônio crescer e tá lá. Ele vai fazendo um trabalho para você. É só você ir alimentando. Então, primeira dica de novo: 10% do que você ganha e quero prosseguir 15% no máximo do que você ganha com sua moradia. Uau! Dicas muito valiosas, principalmente para quem realmente está com aquele pezinho com medo de investir, não sabe por onde começar. Às vezes tem gente que não sabe nem o que que é investimento. Hoje a gente tem muitas informações na internet, só que muitas pessoas também não buscam essas informações. Eu até falo muito, tanto no período de escola, que deveria ter uma matéria só sobre isso dentro da escola. Que hoje o jovem sai sem saber nada. Pega o primeiro celular e gasta com tudo que ele
tem Gasta vontade. mais do que recebe ainda. Gasta mais do que recebe. Já tá pensando na balada do mês seguinte e ainda nem tem o recurso necessário. Exatamente. Normal. Falta Infelizmente. planejamento, né? Precisa, é necessário, né? A gente costuma dizer que planejar, sem dúvida nenhuma, é o primeiro passo do sucesso. A gente Exatamente. precisa ter aí um ponto de partida, né? E a Sim. gente percebe realmente essa falta, né? Essa sensibilidade, tanto dos Exatamente. jovens como também dos empresários, Com né? Em certeza. planejamento. A sua consultoria empresarial, conta pra gente um pouquinho do processo que você faz quando um empresário chega e fala: "Tô totalmente perdido, me Sim, ajuda". sim. Olha, Mel, a gente como consultor, a gente primeiro precisa entender qual é a dor do nosso cliente. Aí sim, nós fazemos todo um diagnóstico, entendemos qual é o momento dele para que nós consigamos ajudá-los da melhor forma possível. Então a gente cria ali todo um planejamento estratégico, um mapeamento de processo, entende como é que estão os custos dessa empresa, desse empresário. Montamos todas as metas possíveis, olhamos qual é o momento dele, se é um momento de investimento ou se ele está com uma necessidade de liquidez, de capital de giro. Nós não temos como falar em planejamento financeiro sem falar de estratégia. Então, nós montamos um plano e junto com o nosso cliente, porque o trabalho da consultoria, ele é sempre feito a 4 mãos. Somos nós consultores, nós dizemos que nós somos entendedores de negócios e o cliente, sim, ele é o maior entendedor do negócio dele. Então, nosso trabalho é feito a 4 mãos, sempre em conjunto com o cliente. A gente costuma dizer que nós, como consultores, sim, enxergamos muitas vezes o que o cliente não enxerga. Por quê? Porque nós somos uma visão externa. Nós temos aí um conhecimento de mercado e nós trazemos essa visão para dentro da empresa. Como eu já disse anteriormente, né, o cliente muito fragilizado, muito na operação, não consegue pensar em estratégias, não tem esse tempo, né. Hoje a gente, passeando aí por todos os segmentos que a gente atende, pequenas, médias empresas, indústria, comércio, varejo, a gente percebe que o empresário ele está muito fragilizado e ele não consegue pensar fora da caixinha. As informações nas empresas, muitas vezes, a gente observa que elas estão muito separadas. Então, o papel da consultoria é juntar essas informações, tirar elas da gaveta e montar um plano para que esse empresário ele consiga ter essas informações, que são informações de suma importância, informações gerenciais, indicadores, né, de como é que ele pode e deve dar o próximo passo. Se a gente pensar hoje, o empresário, ele vai ao mercado, né, buscar aí, vamos falar de capital de giro, vamos buscar. Eu sou um empresário que eu estou com uma deficiência de liquidez de caixa. Muitas vezes ele chega aí numa instituição financeira e ele, na verdade, ele nem sabe de quanto realmente ele precisa. Muitas vezes o profissional da área ele pergunta: Ok, mas de quanto estamos falando? 100.000, 1.000.000, 2.000.000? E o empresário, de uma forma geral, ele na verdade ele não sabe. Às vezes ele diz, eu observo isso. Acho que 500.000 pode ser. Não, mas talvez 700 me atenda. Quem sabe até 1.000.000. E aí a gente, né, fica pensando, olha a diferença de 1.000.000 para 1,5 milhão para 2 milhões, quando a gente está falando de uma Selic altíssima, de um mercado extremamente leonino. Então, a consultoria, ela traz essa luz para o empresário, né? Muitas vezes ele está num cenário conturbado, operacionalizando sem conseguir colocar, eu diria, que a cabeça para fora, dar aquele olhar. Por isso que eu digo que a consultoria, muitas vezes, ela enxerga o que o empresário não vê. Olha, que legal. E É. até, em poucas palavras, qual que é o maior benefício para o empresário a ter essa consultoria empresarial? Eu tenho vários, mas eu vou falar aqui para você numa única palavra que eu diria que é previsibilidade, que é algo que muitas vezes o empresário não tem. Essa previsibilidade, eu diria que ela não tem preço. Eu diria que você conseguir tomar decisões assertivas, decisões muito mais coerentes, olhando para os números da sua empresa, isso é libertador. Só tem. É muito libertador. Muito bom. Outro ponto importante, aproveitando o gancho, que o empresário, ele é muito preocupado com faturamento.
né. O faturamento sim, ele é importante, o lucro mais importante ainda e ele virá sim se você fizer um bom trabalho. Mas hoje eu posso dizer para você que o que pode travar a sua operação, ou o que pode realmente fechar as suas portas, é fluxo de caixa. E é algo que muitas vezes o empresário ele olha, mas ele olha, entende, mas não tem aquele cuidado, aquele mapeamento, porque o fluxo de caixa, ele vai te dizer se você tem liquidez para chegar no final do mês, para pagar os seus fornecedores, para Claro. pagar os seus funcionários, né. Então é uma visão importantíssima, é um indicador que muitas vezes na correria, no dia a dia, e é muito comum e faz parte, isso é a realidade da maioria dos empresários, acaba passando desapercebido. O empresário ele foca muito no faturamento. A gente costuma dizer que sim, faturamento, ele é um sonho, mas o seu caixa é a sua realidade. Ele é que está ali, ele é que vai dizer se você pode ou não pode, o que você consegue ou não fazer, se você vai investir, se você vai economizar, se você vai fazer um trabalho para reduzir os seus custos, os seus gastos, qual é a linha que você vai atacar. Então, o planejamento financeiro ele te dá essa luz, ele te dá um norte e te dá o caminho. E nós, como Bom. consultores, somos imparciais, então nós estamos ali para olhar para os números e contar as histórias para o cliente. E essa Com consultoria, certeza. ela é essencial, né, porque hoje a gente pega muitos empresários misturando, né, o seu Muito. caixa da pessoa física, né, com a pessoa jurídica. Olha. E você senta com muitos clientes, você fala assim: "Você tem ideia de quanto que é hoje o seu custo fixo por mês? Quanto que é o seu custo variável?" As pessoas não sabem, Mel. Elas Informações não básicas. sabem. Não Então, assim, poxa, você ganha R$ 10.000 por mês. Desses 10.000, qual que é o seu custo fixo? Elas não têm essa noção. Então, o que que elas fazem? Eu recebo 10.000, eu saio pagando as contas, mas nessas contas, muitas vezes, tem custos que podem ser reduzidos, né? Então, as pessoas se pagam no sentido assim, o correto seria o que o Caio falou: eu vou tirar 10% e já vou me Uhum. pagar e vou investir. Mas, na verdade, o que que elas fazem? Elas pagam todas as contas e vai esperar no final do mês chegar o que sobrou para investir. Sobrou. Não vai investir, porque não vai sobrar. Não. Não. Porque é automático, né? O ser humano é verdade. assim, ele começa a ganhar mais, ele começa a gastar mais, se presentear mais. Sim. Então, assim, Uhum. você não vai frequentar os mesmos restaurantes, você não vai frequentar os mesmos hotéis. É, Então, é aí que mora aquele perigo de não fazer você multiplicar o seu dinheiro, porque assim, Olha. você primeiro se paga, você tem os seus custos fixos, não dá para tirar isso, mas existem custos que podem ser diminuídos. Tem custos que muitas vezes você não sabe, às vezes está caindo uma internet lá, naqueles custos de joguinhos, é uma realidade, É verdade. que você nem sabe o que é. E essas consultorias, né, seja para pessoa física, para pessoa jurídica com a Fátima, traz uma clareza, né, pro empresário. Ele senta e ele tem que fazer um diagnóstico ali do seu bolso, né, Fátima? Muito. Regiane, por incrível que pareça, hoje eu converso com alguns empresários e algumas questões que eles colocam para mim, por exemplo, "Fátima, eu não sei, eu preciso que você me ajude a saber se a minha empresa ela realmente dá lucro ou prejuízo". Olha. Ainda assim, pegando o gancho da Regiane, sim, misturando contas pessoais com as das empresas. E pasmem, tá? Eu estou falando isso não só de pequenas empresas, médias também. Tem essa dificuldade da informação, de organizar essas informações. O Prolabore é algo muito sensível, inclusive, né, para nós como consultores. Porque a gente precisa ter uma abordagem muito delicada, porque o empresário é tão engraçado isso, ele nos contrata. Nós fazemos todo um diagnóstico, né, montamos, um planejamento personalizado para o negócio dele, enxergando onde é que ele quer chegar, qual é o momento atual dele. E muitas vezes ele fica tímido em nos passar os números. A gente tem que ir com muito cuidado, né. Olha. Mesmo nos contratando, sabendo que é uma consultoria que tem uma credibilidade, ele fica tímido, porque o empresário ele tem essa dificuldade, né, na maioria das vezes ele acaba contando pra gente: "Não, não tenho Prolabore, não", mas aí a gente começa a Você entrar, acha que é uma timidez ou uma vergonha? Que às vezes ele quer maquiar também, sabe que tá
devendo, né? Deficitário, mas Sim. Né? Falar de bolso, né? Eu acredito que é um pouco dos dois, né? E aí cabe ao consultor ter essa sensibilidade também para entender esse momento, né, Sim. da empresa e do cliente, porque para a laboratório é assim muito delicado. Primeiramente, a gente precisa ver o resultado do negócio, entender se esse negócio ele é rentável ou não, se ele está dando resultado e lucro ou não. Na sequência, a gente vai olhar o resultado do sócio, mas muitas vezes, essa equação não bate, na verdade ela é trocada. A gente entende que quando fazemos a análise, olhando para os números, o verdadeiro a verdadeira saída, o resultado do sócio, ele está vindo muitas vezes do cheque especial do banco, porque está tudo junto, está tudo atrelado. Então eu olho para o meu cliente e muitas vezes eu pergunto: "Quem você acha que está pagando o seu prolabore?" Ele fala: "Ué, a minha empresa", obviamente. E quando a gente estrutura os números e organiza e coloca todas as informações das suas devidas caixinhas, pasmem, mas muitas vezes a gente observa que quem está pagando é o banco, é o cheque especial. Olha o nível da falta de controle. Uau. É muito delicado. O que a Regiane falou faz todo sentido, né, essa falta de expertise na área financeira, né, que muitas vezes o empresário ele não é, mas ele está lá na linha de frente do financeiro. O departamento financeiro de uma empresa, ele é o coração, ele precisa ser olhado com muito afinco, porque não podemos confundir departamento financeiro com tesouraria, né, que é o nosso contas a pagar e receber. Departamento financeiro precisa ter gestão. Para ter gestão, você tem que ter organização. Para você ser organizado, você precisa de planejamento. E esse é o papel da consultoria, é nós estarmos ali toreando esses clientes. Obviamente que sempre a decisão final é dele, mas cabe a nós como consultores orientá-los, né, da melhor forma possível e desenhar para ele qual é o cenário, de onde ele está e obviamente onde ele vai estar no curto, médio e longo prazo. Sim, com certeza. Aproveitando até essas histórias, eu queria saber de vocês se vocês têm algum case de sucesso de algum cliente de vocês, ou algum case engraçado que aconteceu com vocês, que vocês pudessem compartilhar essa história aqui pra gente nesse momento. eu tenho. Na verdade, eu sou dos números. Eu gosto da vírgula, vírgula, vírgula. Então, só para ter noção, tá? 82% da minha carteira, que eu faço a gestão, ainda tem dinheiro em poupança. Ou pelo menos tinha, né? E aí eu perguntava, mas vamos lá. Eu gosto de olhar pelo menos o copo meio cheio. Porque se já tem recurso na poupança, já é meio caminho andado. Sim. Agora o nosso trabalho aqui é melhorar isso. E aí eu pergunto, você sabe que poupança não é um dos melhores investimentos possíveis? Existem opções muito melhores hoje no mercado? A resposta é clara. Sei, Caio, sei disso, mas eu gosto da segurança. E aí eu acho que tá entremeado no brasileiro isso. A poupança é o ato de poupar. Só que a poupança que a gente fala, que é no banco, é um investimento. E não é bom. Falando aqui, honestamente, não é bom. Você perde dinheiro para inflação, a maioria das vezes tem opções muito melhores, mas muito melhores. E aí, quando eu começo a fazer a assessoria, falo, pessoal, então vou fazer um comparativo aqui. Vamos trazer no CDB, vamos trazer em outras possibilidades. E a pessoa fala, nossa, Caio, é verdade isso? Dá para ganhar o dobro que eu ganho na poupança? Sim, dá. É só você saber aonde aplicar, como aplicar, e por isso o papel do assessor é importante. E, de novo, 82% da minha carteira que eu atendo tinha dinheiro na poupança. Olha só, incrível. Vocês têm algum case, alguma história de algum cliente? Eu tenho um cliente médico, né? Ele me sinalizou, por isso que é importante conhecer os objetivos do cliente, metas, né? Ele me sinalizou que ele quer parar, né? Ele falou, Regiane, tô super cansado, eu desejo parar e hoje eu tenho um custo ali próximo de R$ 40.000, né? Então nós montamos todo um planejamento para ele com renda passiva, por isso que eu falo da importância da renda passiva, é fazer o seu dinheiro trabalhar para você e se tornar uma outra fonte de renda sem você estar se descapitalizando, né?
Então nós montamos, estruturamos, nós já estamos fazendo isso há 2 anos, então o cliente começou a ele receber 15.000 de renda por mês e hoje ele já está ali próximo dos 30.000, então nós já estamos chegando ali próximo do objetivo dele e ele já começou a fazer menos atendimento, então a ideia é que quando ele atingir esses 40.000 reais, ele pare de trabalhar e viva 100% ali da renda dele. Então, por isso a importância, né, de se investir, de se planejar, de entender qual é o momento que você vai utilizar esse recurso, qual é o prazo que ele pode ficar investido, qual é o risco que você quer correr. Então, assim, ter uma assessoria vai te ajudar muito, né, nesse sentido, porque vai ser montado ali, literalmente, um planejamento, quanto você tem que gastar, guardar por mês, né? Esse cliente até me sinalizou, poxa, eu estou gastando muito para chegar nesse objetivo em tanto tempo, eu preciso enxugar um pouquinho aqui as minhas contas, não as suas contas fixas que não dá, mas aquelas contas que a gente fala que é essencial, sabe? Que você pode dar uma enxugada. Então, assim, você ter um norte aonde você quer chegar vai te ajudar demais. E, gente, quando você vê o dinheiro trabalhando por você, nossa, isso te dá uma motivação para guardar cada vez mais. Por isso que precisa começar, né? Comece com o que você tem, comece com pouco, comece ajustando as suas finanças, comece pagando o banco, diminuindo os juros. Hoje tem muitas pessoas que podem te ajudar a ir lá no banco, negociar uma dívida, mudar uma. Poxa, hoje o cartão de crédito é o maior juros que nós temos no mercado. Às vezes vale a pena você contratar um crédito pessoal, quitar o cartão de crédito, corta o seu cartão por um tempo, né? Então, assim, dá para trocar dívidas por dívidas, diminuindo os juros, né? Então, ter também profissionais para te ajudar nesse sentido vai ser excepcional. E assim, quanto antes você começar, você vai ver os resultados. Muito bom. Interessantíssimo. Você lembrou de algum case também? São vários. Ai, Passa são vários, Melissa. Existem alguns aqui que eu posso até contar para vocês. Bom, eu acredito muito que é necessário a ajuda de especialista para tudo que a gente vai fazer na nossa vida, toda decisão que a gente vai tomar. E lá na consultoria não é diferente. A gente recebe alguns clientes, né, por exemplo, que querem abrir um negócio, e aí eles vêm pensando, a gente faz o business plan, faz um plano de negócio, e ele vem lá, coloca qual é o sonho dele na mesa, né? Muitas vezes o cliente ele vem, ai, olha, eu quero abrir um estúdio de Pilates. E a gente fala, ai, que bacana, vamos conversar um pouquinho sobre essa sua vontade. É baseado no quê? Você conhece do segmento? Não, não, eu decidi. Aí a gente começa a fazer esse processo, entender como é que a gente vai desenhar tudo isso. sim. Semana seguinte, o cliente chega e fala: pensando bem, eu acho que eu vou montar um restaurante. Hum, Aí ó, você viu lá, Deus. restaurante, que interessante, mas você já pensou nas estratégias, o local, como é que vai ser esse restaurante? Vai ser que tipo de comida, italiana, Não, não, eu acho bacana, porque lá próximo do meu trabalho existe, né, uns restaurantes, eu gosto muito da culinária, aprecio. Eu falei, ai, que interessante, muito bom. Resumindo, gente, o cliente abriu um negócio, que não foi nem restaurante, né? Eu diria para vocês, chutem o que vocês acham que ele abriu. Ai, meu Deus Uma do academia. céu. Academia. Na loja de carro. Ai, de carro. Um, fora de restaurante, uma estética. Uma estética. Eu acertei. Foi você, você é essa pessoa. Parabéns, você aceitou. Ela abriu uma Uau! estética depois de muito conversar, de apresentar todos os prós e os contras. Ela abriu uma estética que Uau. está caminhando hoje da maneira correta. Outro case interessante também, Melissa, não sei se a gente tem tempo aqui para contar. Sim. Também falando da necessidade, da importância da gente sempre estar muito bem resguardado com profissionais competentes que entendam daquilo que eles estão se propondo a fazer, é aquele cliente que ele tem um amor muito grande pelo negócio, pela empresa, às vezes a empresa é familiar e ele quer vender a empresa dele. Ele quer fazer, ele nos procura para fazer, por exemplo, uma avaliação de empresa, um valuation. E aí a gente senta para conversar, para entender os números, né? Qual é a métrica de mercado, se vender, se de repente buscar aí captar um sócio investidor. E aí o cliente ele fala, não, a minha empresa vale muito.
essa empresa, ela, ó, desde criança, meu marido trabalhou, meu pai trabalhou nessa empresa, e aí a gente começa a trazer, e vamos trazer para números, né? Como é que estão os números, como é que está o estoque, como é que está a história, como é que está o mercado. Não, mas ela vale muito. Então tem enraizado aquela parte emocional. Enquanto Sim. que nós, né, como profissionais, a gente tem que trazer essa visão externa imparcial, né? Temos que trabalhar com números. Então, acontece muito disso. Tanto a empresa valer muito mais do que o empresário imagina que custe, né? Sim. Como também ele ter essa visão emocional de que a empresa dele vale mais do que realmente o mercado está disposto a pagar. Uau, que Isso aí. incrível, muito interessante. Eu quero aproveitar essa mesa de ouro que eu tô e perguntar sobre um perfil como o meu. Sou aqui 22 aninhos, uma jovem empresária que está começando a sucessão da empresa do pai. Sim. Vou casar ano que vem, daqui a pouquinho. Tô buscando apartamento. Socorro, gente, o que que eu faço? Planejamento. Perfeito. Planejamento 22 anos? financeiro. Nossa, começou muito cedo. Tem R$ 10? Tenho. Vamos investir então. Você vai tomar Vamos. gosto pelas coisas. Cara, Vamos. É muito bom. Você é super jovem, é muito bacana, né? Você, com essa idade, já ter todo, né, esse conhecimento, né? E é literalmente se planejar. Então, você já sabe quais são os seus objetivos aí, né? Para curto, médio prazo, é o casamento. Você já está se programando, vendo quanto você vai gastar. Sim. É pesquisar apartamento, é entender se a melhor condição é um financiamento, quais são os bancos que têm as menores taxas, de repente, se eu dou uma entrada maior. Então, entender todas essas questões, né? Vou fazer festa, não vou fazer festa? Decidi. Quanto que eu preciso para essa festa? Vai ter lua de mel? Você entende que quando você coloca isso no papel, Sim. né, fica muito mais claro. Então, assim, quando você sabe quanto você vai gastar, qual tempo que você vai gastar, Uhum. você consegue direcionar. E fora que assim, né, tudo que é visível, tudo que a gente coloca no papel se torna mais real. Sim. Eu falo que assim, eu tenho aprendido, desenha o que você quer, Legal. sabe? Amei a dica. Visualize todos os dias, coloque passos. Então, vou dar um exemplo, né? Esses dias a minha gestora me perguntou assim: Rê, coloca alguns objetivos, metas que você tem aqui. E aí eu coloquei lá: eu quero, sei lá, ir pra Disney, por exemplo, né? Quero levar meus filhos pra Disney. Ela falou: qual é o primeiro passo pra ir pra Disney? Tirar o passaporte. sim. Entende? Então, assim, porque senão a gente fala assim: quero ir pra Disney, daqui 5 anos. Não fica palpável, Não né? fica, é Agora você verdade. fala, poxa, então, primeiro passo, preciso tirar meu passaporte. Segundo, vou gastar tanto na viagem, tanto de hotel, tanto de parque. A gente vai ficar 10 dias, 5 dias, 15 dias. Então, Sim. trazendo isso para o seu casamento, a mesma coisa. Legal. Eu vou fazer uma festa para 50, para 100 pessoas. Aonde vai ser? Quanto que eu quero gastar nessa festa? Eu vou fazer a lua de mel aqui no Brasil ou vai ser fora? Quanto que eu vou gastar? Né? Vai ser fora, já tem o passaporte. Então, assim, quando você começa a destrinchar esse sonho, essa meta, fica muito mais palpável. E aí você fica muito motivado. Já visualiza. Já visualiza, Planejamento. Sim, Planejamento estratégico. e já sonham juntos. Fica mais Exatamente, com importante, né? certeza. Desenha suas metas, é importante. Com certeza. Na ausência de metas claras, qualquer resultado pode ser considerável, né? Eu sabe, Começar a sair. qualquer Calculador coisa serve. serve, né? Mas, Mel, agora eu vou falar a realidade, tá? Você vai casar. Pode pôr na gordura aí. Porque você vai gastar mais. Eu imagino. Planejou 100 mil? Você vai gastar uns 120, vai. Olha Então, só, tem a vamos lá. margem. aí que tem uma margem. Então, você vai Tô gastar aqui mais. pra aprender, olha. Vai. Olha, Coloca que você, daqui um mês, daqui um ano, né? No caso, a gente conversa de novo. E aí, coloca com essa margem que você vai gastar. olha. É tudo múltiplo de 1.000. Então, quero flores exatamente. brancas com detalhes Falou que é pra azuis. casamento, É 1.000. é mil. e falando aqui também de um assunto importantíssimo, que você falou que está aí continuando o negócio da família, né? Que é o seu planejamento sucessório, que é importante já começar, né, a pensar nesse plano de sucessão para o futuro.
né? A gente sabe, Mel, que você nasceu pronta, Ah, né? sou suspeita pra falar. A gente sabe. Brinco que eu tô há 22 anos ótimo sempre preparo, preparada. Exatamente. E planejadores financeiro, estratégico, de investimento não vai faltar para te auxiliar nisso. Com certeza. Tô me sentindo aqui acolhida nessa mesa. É empoderada? Beijo. Abre aí o aplicativo, vamos baixar uma corretora boa pra você. Bora, com Vamos fazer. certeza. Qual aplicativo que é, Caio? A gente acha uns bons aí pra você. Com certeza. Aqui, ó. Nossa, gente, que legal. Ó, vai fazer mesmo, agora mesmo, ó. Bate pronto. Ai, gosto Que sim. gostoso. Já Pior que tem. me senti totalmente acolhida com essa direção. Eu vejo muito a questão do quadro dos sonhos. Vocês já ouviram falar? Quadro dos sonhos? Quando uma pessoa pega uma cartolina ali mesmo para visualizar e começa a pegar fotos na internet ou revistas de coisas, e aí ela vai fazendo uma colagem e vai fazendo a mesma coisa que a Rê falou. Então ela coloca, o meu sonho é tal, tal coisa, tal, tal coisa. Aí ela visualiza todos os dias e já cria esse passo a passo também. Sensacional. E você sabe que eu estou fazendo isso, né? Que legal! E qual que é a ideia que me deram, que eu achei fantástico? A primeira coisa que você faz quando você abre os olhos, né? Às vezes a gente pega um celular, já se alimenta de um monte de informação, cola no teto. Que legal! Cola no teto do seu quarto. Na hora que você abrir os seus olhos, você já vai Nossa. ver ali os seus objetivos. Então, a motivação para levantar é diferente. Você fala, poxa, obrigado, Deus, estou acordando, mais uma oportunidade e é por isso aqui que eu vou levantar motivada e eu vou lutar. Então, assim, quando você visualiza, tudo que você visualiza, com certeza vai se tornar muito mais fácil de ser realizado, né? Com Do que certeza. aquela coisinha esquecida ali no cantinho da gaveta. É verdade. Eu aprendi isso, eu achei fantástico. Então, assim, sabe aquela casa dos seus sonhos? Sim, Vai lá na internet, imprime ela e coloca lá. Na hora que você amei. abrir os seus olhos, você fala, é por essa casa aqui que eu tô lutando. Todos os dias. Eu amei essa ideia de colar no teto. Até então só tinha visto de colar ali na parede mesmo, algum canto do quarto. Primeiro olhar do dia. O primeiro olhar do dia, realmente. Antes mesmo até da gente pegar no celular, porque a gente olha no teto e depois vira pro lado pra pegar o celular. Nossa, Amei, eu que gostei incrível. também, adotado. Ah, Sem O dúvida teto vai ficar nenhuma. cheio agora. Vai, vai, tudo vai. colado lá. Adotado. Sentindo em casa aqui acolher, ó, já baixou o aplicativo, já tô aqui na mesma hora Vai que é sucesso. com o Caio, com certeza. Pessoal, esse podcast está quase chegando ao fim. Tô gostando muito dessas histórias, de conhecer um pouquinho mais sobre vocês, conhecer sobre essa parte do investimento. Até muitas dicas que vocês trouxeram aqui foram dúvidas que foram tiradas, até minhas mesmo, que a gente pensa e não pensa e repensa. Então é muito legal conhecer. E estamos aqui nesse podcast do BNI Energia, nosso grupo que tá ainda no primeiro do ABC, certo? Sim, Primeiro, tá ABC. E vai continuar por muito tempo. Vou falar muito, não. Não, essa equipe. Vai, Cadeira. Essa equipe tá demais, tá demais. Então, esse podcast aqui é um podcast do BNI ABC. Estou com grandes empresários aqui do BNI Energia. E quero continuar também outras entrevistas. Esse é só o terceiro episódio Sim. de muitos outros que já estão marcados até o sexto episódio Uau. para pegar todos os empresários do nosso grupo. Estamos em 30 membros? 33 33. agora? 33? Já tô pegando um por um. Depois. Após a reunião vai ser Após- 40, após o podcast 50. Exatamente, com certeza. Todos convidados. E eu quero também saber brevemente quanto tempo vocês estão no BNI. Quando vocês entraram, se valeu a pena, se não vale. Podemos conversar com a Fátima? Podemos, claro. Eu adoro falar do BNI. O BNI, eu trabalho num ramo em que ele necessita muita credibilidade. E o BNI, hoje, ele é responsável por 70% aproximadamente da carteira da consultoria. Nós somos uma consultoria que já estamos no mercado há mais de 15 anos e todos os consultores estão em um grupo do BNI. Olha, Sim, o BNI ele realmente tem um retorno incrível para nós, porque são leads qualificados, né? Então, eu estou no BNI há 2 anos, mas a consultoria está há mais de 10.
Olha, que legal. Sim, Uau, ele funciona muito bem para nós. muito bem. bom. Não só para nós, como para todos, né? É Exatamente. uma vitrine. Exato. Como a gente costuma dizer, quem não é visto não é lembrado, né? Com certeza, estamos lá toda semana, firme e fortes, com o nosso grupo gerando relacionamentos. Sim, muitas conexões. Isso mesmo. E você, Rê? Acordando cedo, fazendo negócio. 6h30 da manhã estamos lá. Isso, enquanto Até a os dormem, né? A gente tá Correndo, indo. Nossa, correndo. gente, legal. É isso mesmo. E assim, o BNI eu estou há 2 anos e eu falo que o mais importante para mim foi as conexões que eu fiz, né, dentro do BNI, inclusive o Caio, foi uma pessoa que eu conheci dentro do BNI, que hoje trabalha junto comigo. Então isso é fantástico, né? Você conhecer profissionais ali que você fala, poxa, esse aqui eu quero que faça parte junto comigo, vamos caminhar junto. Então isso para mim é sensacional. Que legal. E que profissionais que a gente confia também, né? Exatamente. Você gera um relacionamento, uma confiança tão grande. A gente quer levar esses funcionários para os nossos clientes, porque a gente tá apresentando os melhores para ele, né? Porque na verdade é uma cadeia, é o nosso nome, né? Já tem. Com certeza. E você, Caio? Bom, eu vou fazer 2 anos de BNI e pra mim, como é bem visto, como é bem sabido aqui, eu comecei numa cadeira e aí eu tive a oportunidade e mudei completamente minha vida. Então, o BNI pra mim foi divisor de águas. Uau. Estava bem na outra empresa também e aí veio essa oportunidade e enxerguei. Falei, isso aqui é o que eu gosto muito, é o que eu quero, dá pra fazer acontecer. Agreguei os dois e aí no final eu fiz uma escolha e com certeza foi a escolha certa. Não tenho dúvida disso. Graças ao BNI. Graças ao BNI. Realmente complementando, entrei em fevereiro desse ano no nosso grupo atual. Conheço o BNI já ali desde meados de 2018, 2019, por conta do meu pai. E quando surgiu a oportunidade, eu nunca nem me imaginava estar num grupo tão maravilhoso quanto o do BNI, energia que a gente se coloca. E quando eu estou aqui agora, vendo os meses do meu crescimento, não só a questão do financeiro, negócio, não, mas a questão de como profissional, de como jovem, que estar no meio, numa mesa como essas, gente, que oportunidade incrível. Não me arrependo em nada. Não, mas Melissa, eu tenho mais de 30 anos na área financeira, sempre trabalhei com isso. E quando eu cheguei no BNI, eu falei, isso aqui para mim é chover no molhado, aprendo toda semana. Toda semana, Muito. Lá tem profissionais incríveis, é uma aula toda com semana, né? certeza. Então são muitos segmentos. Então é uma troca muito interessante, muito importante, né? Sem Sim. falar as conexões que são muito genuínas, né? Exatamente. Fazemos amigos, estamos lá para fazer negócios, né? Exatamente. Obviamente que a gente está lá para ganhar dinheiro, mas também fazemos conexões muito genuínas. Muito. Principalmente eu digo quando a gente faz a reunião 1 a 1, que é aqui só com o Caio, só com a Rê, ou só com a Fátima. Eu, a cada reunião, me desenvolvi, tive uma ideia diferente. E parece que a cada reunião me dá um start diferente. Esse podcast nasceu numa reunião de 1 a 1. Então eu só tenho a gratidão ao Beni, a todo mundo do grupo que a gente tá aqui firme e forte, crescendo cada vez mais, com certeza. Sem dúvida. Muito É bom. nóis. Exatamente. Muito bom. Onde oportunidades eram as conexões. Com certeza. Ó, pessoal, estamos aqui chegando realmente ao fim. Ah, Ai, meu Deus. Foi bom, hein? Foi legal. Foi bom? Passou Vamos rápido? fazer mais um? Vamos fazer mais um? Vamos, com certeza. Deixem as suas redes sociais, por gentileza. A gente pode começar com o Caio. Sim, o meu chama arroba, né? O Caio Ramos. Hoje eu trabalho no setor do agronegócio e eu sempre gosto de falar, até vou falar para a câmera aqui, ó. Não precisa ser fazendeiro para investir no agronegócio. Então, quando eu faço a assessoria dos clientes, a gente separa por segmentos e para mim, né, o agronegócio, que é um dos pilares aqui do Brasil, faz muito sentido. E eu gosto muito de atuar e realmente tem muita, muita, muita coisa boa no agronegócio. Muito bom, muito bom. Regiane. O meu é Regiane Duarte Invest, né? Se você está buscando aí uma consultoria, uma ajuda para suas finanças, né? Você que está começando ou você que já tem um recurso, mas não sabe onde aportar, eu faço toda essa assessoria e a gente tem uma opção muito diferenciada de diversificação, né? Voltada aí para a parte de renda fixa. Então, se você está buscando algo previsível,
sem volatilidade, com segurança, com certeza nós temos excelentes oportunidades. E a parte que eu não atendo, eu vou te assessorar também aí em outras casas. Muito bom. E a Fátima? Bom, eu sou Fátima, @Abreu Consultoria Financeira. E eu quero deixar até aqui uma frase para vocês que eu levo para a vida, que planejamento financeiro é transformar números em estratégias. E se você não tem estratégia, não tem um planejamento, fica muito mais difícil você conseguir conquistar os seus objetivos. Uau, que incrível. Ó, deixando o Instagram da produtora, que é onde vocês estão escutando aqui, é @move.produtora. Lá estamos fazendo esse podcast e tem sido uma experiência maravilhosa para mim. Conhecer cada empresário e só de ter essa oportunidade eu já sou muito grata. Grata às conexões e grata a vocês por toparem essa loucura minha também. Por estarem aqui, com Precioso. certeza, junto comigo e conhecer vocês cada vez mais é muito bom. E com certeza também quero deixar uma frase que a frase chega a ser tão especial para mim que eu levo para a vida. Ubuntu. Vamos Juntos, traduzir aí. Ubuntu. Juntos vamos mais longe, somos mais fortes. Então, que essa conexão, essa nossa conexão possa crescer cada vez mais e que possamos ir cada vez mais longe, cada vez mais. Ai, gente, Parabéns. Ubuntu. Parabéns Ai, pelo obrigada. convite. Muito bom, Ai, muito com obrigada. certeza. E é a próxima milionária já, né? Com Opa, aquilo aqui é a Planejamento, milionária. pelo jeito, não vai faltar, né? Quanto? Tô aqui, 3 ó. anos pra chegar no milhão? Meio milhão? É Bora, 3 anos. Bora. É a meta. 25, você tá com 1 milhãozinho já. Então, Não é mínimo. Já tô dentro já. Fechado. Já pode passar o que eu tenho que fazer agora. Ubuntu. Muito bom. E o arroba do BN Energia também é bnenergia.sp.brasil.scs de São Caetano. Aguardo vocês também para o nosso grupo, toda sexta-feira, às 6h30 da manhã. E os próximos grupos já também vão estar fazendo parte desse podcast maravilhoso, com certeza. Só vem. Só venham. Então, um beijo, galera. Até mais. Tchau. Tchau. Ih, acabou o Ah, vídeo. tranquilão. Tranquilão. Tranquilo pra vocês. Ai, alô, valendo. Um eita pra vocês. Eita.